E aí, pessoal, retornando, tá? A gente vai falar agora sobre frações e as operações matemáticas com frações, tá? Na verdade, para começar, né, no primeiro vídeo eu já falei para vocês que as frações elas fazem parte dos números racionais, né? Porque você tem aqui, ó, 1 sobre 2, uma fração, que pode ser lida como 0,5, que é 1 dividido por 2. A partir do momento que você tem assim um número com decimais, né, entra ali no conjunto dos números racionais, tá? Que também é composto pelos números inteiros. Bom, vamos primeiro ver a nossa amiga adição com frações. Adição de frações. Vamos ver o exemplo aqui, ó. Você tem um exemplo do qual o denominador é comum, tá? Então, por exemplo, ó, 1/7 mais 2/7 mais 3/7. Esse é o jeito bem basiquinho de fazer a soma de fração, tá, gente? Simplesmente o que você vai fazer? Vai pegar o denominador e mantê-lo, certo? E aí o que você vai fazer? Somar os de cima, né? Porque, por exemplo, você podia até fazer aquela regra, não sei se você se recorda, que você pega o de baixo, pega o número, multiplica pelo de baixo, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Mas aí vai dar na mesma, né? Então, você já pega logo os números de cima, ó. 1 mais 2 mais 3. Certo? Que vai dar o resultado de 6/7. Certo? 6 pedaços de 7. Beleza. Então, isso com o denominador igual nas frações. Agora, a gente vai ver com um denominador diferente. E aí, com o denominador diferente, a gente vai entrar, por exemplo, naquilo que a gente estudou no último vídeo, MMC, né, e MDC. Né? No caso, é o MMC que a gente vai ver, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. 1/3 mais 2/5 mais 3 sobre 13avos. Beleza. Como é que a gente resolve esse que os denominadores são diferentes? A gente vai ter que fazer o MMC dos denominadores para achar um número comum. Então vamos lá, ó. 3, 5 e 13. Qual o primeiro número primo que dá para a gente fazer aqui? Aqui dá para fazer pelo 3 o primeiro. E a gente vem aqui, ó. Fica 1, 5 e 13. Qual que é o próximo número primo que a gente vai fazer? Dá pelo 5. Fica 1, 1 e 13. E o 13 só dá por ele mesmo. Fica 1, 1 e 1. Certo? E aí, né, a gente pega aqui e multiplica. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 13 dá 195, que é o que vai ficar aqui, ó. Esse é o mínimo múltiplo comum entre esses três números que são os denominadores das nossas frações aqui no cálculo, tá? Beleza. Isso posto, gente, o que a gente vai fazer? Fazer aquela regra lá do divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Vamos lá. 195 dividido por 3 e multiplicado por 1 dá 65. E ponto sinal de mais. 195 dividido por 5
multiplicado por 2 dá 78. 195 dividido por 13 vezes 3 dá 45. Certo? E agora, simplesmente o que a gente faz? A gente soma, que vai dar um resultado de 188 sobre 195 avos. Certo? E aí, se for o caso, se houver a possibilidade, você pode pegar isso daqui e dividir aí por algum número comum e fazer a simplificação, certo? Vamos dando continuidade aqui que talvez a gente consiga simplificar isso. Ó. Obtemos assim 3 frações equivalentes. As frações originais estão sendo todas com denominador 95, que é o que a gente fez aqui. Ó. A gente soma. No caso da adição de frações mistas, devemos colocar a parte fracionária toda com o mesmo denominador. E depois realizamos separadamente a soma das partes internas e das partes fracionárias. O que ele quis dizer com isso? Eu vou ser bem sincero com vocês, eu não entendi legal o que ele quis dizer aqui não. No caso de frações mistas, devemos colocar a parte fracionária toda com o mesmo denominador. Depois realizamos separadamente a soma das partes inteiras e das partes fracionárias. Com 5, não dá. Bom, eu não entendi, gente. Mas até onde eu entendi, é isso aqui. Denominador diferente, faz com MMC para achar tal, e dependendo você simplifica. Denominador igual, você mantém o denominador, repete o de cima e soma. Tá? Como eu falei para vocês, eu estou aqui estudando. Eu não estou aqui querendo muito, assim, né? Se eu puder ajudar, ótimo, mas se for o caso, você tem aí o campo de comentário. Se você puder me auxiliar, você que está me assistindo aí, eu agradeço muito, muito mesmo. Porque o conhecimento ele tem que ser compartilhado, tá? Infelizmente aqui eu já não consegui ajudar muito vocês. Bem, isso que a gente falou em relação aos denominadores iguais e denominadores diferentes, a gente vai ver na subtração também como funciona, tá? Então vamos tirar o mais e vamos pôr o menos. Subtração de frações. Quando for de denominador igual, o que você vai fazer? Você vai manter o denominador, né? Vamos fazer um exemplo para você entender legal. Vai. 8 sobre 9 menos 1 sobre 9 menos 2 sobre 9. É igual na adição. Você vem, mantém o mesmo denominador, repete os de cima. E aí fica 8 menos 1, 7. Menos 2, 5. 5 sobre 9. Resultado final. Tá? Beleza. Agora vamos ver a subtração com denominadores diferentes. Temos aqui 8 sobre 9 menos 1 terço menos 2 sétimos. Nesse caso aqui, a gente também vai fazer o MMC dos denominadores. Eu já tenho um resultado aqui que é de 63. E aí a gente faz aquilo lá. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Tá? Pega o 63, divide por 9, multiplica por 8. Divide por 3, multiplica por 1. Divide por 7, multiplica por 2. E aí a gente vai ter esses resultados aqui. Ó. 53
E 6 menos 21 menos 18. E aqui a gente vai ter uma fração de resposta que é 17 por 63. É igual, né? Adição e subtração é igual. Beleza. E multiplicação de frações? Agora a gente vai ver que aí realmente vai mudar um pouco a cara do negócio. Tá? Vamos apagar aqui e vamos pôr o pontinho da multiplicação. Só pegar meu calçado aqui, gente, que eu estou descalço e está doendo meu pé de ficar em pé. Bom, ao menos conceitualmente, a multiplicação de frações talvez seja mais simples das operações aritméticas, que envolvam diretamente adição e subtração. A multiplicação não requer que tenhamos um denominador comum. Para realizarmos o produto de frações, basta que multipliquemos os seus numerados entre si, fazendo-se o mesmo com os denominadores. Quer dizer, teta, né? Você tem aqui, ó, 1/3 vezes 2/5 vezes 4/7. E aqui é só você fazer a multiplicação assim e assim. Certo? Vamos lá. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 7, 105. Pronto. Está feito a multiplicação entre frações. E a divisão? Divisão de frações. Isso aqui, gente, vale para denominador igual ou diferente, tá? Só para ressaltar aí para vocês. E no caso, para mim mesmo. Divisão de frações. A divisão de frações resume-se na inversão das frações divisoras, trocando-se o seu numerador por seu denominador e realizando-se a multiplicação das novas frações. Vejamos como realizar a divisão abaixo. Então, temos um exemplo aqui, ó. 1 sobre 11 avos dividido por 2/5 dividido por 7/13. Como é que a gente faz essa divisão? A gente, para fazer essa divisão, deixa eu só confirmar aqui com vocês. A gente inverte as divisores. Quer dizer, quem é que está sendo dividido aqui, inicialmente? O 1 sobre 11 avos. Quem é que está dividindo ele? Daqui em diante. Poderia ser uma, como poderia ser várias. Então aqui é o dividido. E aqui é os divisores. Certo? E para fazer isso aqui, essa divisão, a gente vai inverter os divisores. E em vez de fazer divisão, a gente faz uma multiplicação. Vamos lá. Ó. Mantém o 1 11avos. Multiplicando, tá 2 sobre 5, fica 5 sobre 2. Multiplicando, tá 7 sobre 13, fica 13 sobre 7. Eu inverti aqueles que estão dividindo o primeiro, certo? E aí é só a gente fazer a multiplicação. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 13, 5 vezes 13, perdão, dá 15, dá, se eu não me engano, dá 65. 11 vezes 2 dá 22. 22 vezes 7, aí eu já vou precisar do auxílio da minha amiga calculadora, né? Claro que na hora da prova você não vai poder usar, mas aqui a gente quebra um galho. 22 vezes 7, 154.
e aí está feito a divisão, e aí no caso, se for o caso, você dá uma simplificada. Certo? Bom, falamos da multiplicação, da divisão, da adição, da subtração em relação às frações, certo? E aí agora a gente vai falar sobre a potenciação nas frações. Potenciação nas frações, lá no primeiro vídeo a gente fez, né, esse tipo de atividade lá. Então, como a gente falou que a potência, vou usar um denominador aqui, né, uma variável, x ao quadrado é igual a x vezes x, certo? Se você tem a função aqui, a fração, perdão, a sobre b ao quadrado, é a mesma coisa que você está fazendo a sobre b vezes a sobre b, porque é um número. A sobre b é um número. Se a potenciação é esse número vezes ele mesmo, quantas vezes o quociente aqui mandar, você vai fazer a mesma coisa. E como a gente já estudou que multiplicação nas frações é multiplicar o de cima e multiplicar o de baixo, é só você fazer a vezes a e b vezes b, que você vai ter aqui o seu resultado. Certo? Então vamos ver isso daqui na prática. Vamos dar um exemplo aqui. Não tem muito segredo não, viu, gente? Ó, você tem a fração aqui, ó, menos 3 quartos elevado a 2. Tá? Menos 3 quartos elevado a 2. Então é menos 3 quartos vezes menos 3 quartos. Aí a gente faz aqui, ó. Menos 3 quartos vezes menos 3. O menos é aqui, né? Não é bem no 3, né? Menos 3 quartos. Vamos arrumar aqui. Pronto. Acho que dá para vocês entenderem. E a gente viu que na multiplicação de frações a gente faz assim. Então fica menos 3 vezes menos 3 sobre 4 vezes 4. Que aí a gente vai achar aqui. O resultado final é 4 vezes 4, 16. Menos 3 vezes menos 3, 3 vezes 3, 9. Menos com menos, mais. Fica 9/16. O resultado final. Viu como não tem muita dificuldade? E eu acredito que eu já tenha dito para vocês também, lá nos primeiros vídeos, quando eu expliquei as operações, que qualquer número elevado a zero, o resultado é 1. Então, uma fração, embora fisicamente aqui ela tenha dois algarismos, né? Não é dois algarismos, dois números, né? Graficamente ela tem dois números, mas na verdade isso daqui é um número só. É um número isso aqui. Então quando você pensa em uma fração elevada a zero, funciona do mesmo jeito que fosse elevado aqui só ao 3. O 3 elevado a zero. Toda vez que tiver alguma coisa elevada a zero, o resultado é 1. Bom, e aí a gente continua. Em relação à potenciação de frações, a gente ainda tem aqui multiplicando ou dividindo potências de bases iguais. Então, por exemplo,
Você tem aqui, ó, 5 sobre 2 elevado à quarta vezes 1 sobre 2 é isso, e 1 sobre 2. Na verdade não é multiplicando um pelo outro não. E 1 sobre 2 elevado à quarta. Tá. E aí você tem que realizar aí a multiplicação de potências de bases iguais. Então, vamos fazer aqui, ó. Primeiro essa. Isso vezes a mesma coisa. Como é que a gente faz essa multiplicação? Simplesmente, você pode pegar aqui, ó, repetir a fração, que é igual, e aí você soma o expoente aqui, ó, que seria 5 sobre 2 elevado à oitava potência. Certo? Deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada. Ah, isso, multiplicação. Se fosse uma divisão, você mantém a mesma coisa, só que em vez de você somar os quocientes aqui, você subtrai. E aí aqui ficava 5 elevado a 0, que o resultado daria 1. Certo? Beleza. Espero não estar correndo muito aí com vocês, é porque tá meio complicado. Tá meio quente aqui dentro do estúdio. Meu estúdio de 1 metro quadrado. Mas tudo bem. Quando você tem também, ó, a potência da potência. Então você tem aqui, ó, 1/3 elevado ao cubo e isso aqui elevado ao quadrado. Como é que a gente resolve isso? Na verdade, a gente mantém aqui, ó, a fração e trabalha nos expoentes. E aqui no caso que é uma potência de potência, você multiplica. Fica 3 vezes 2. Fica 1/3 elevado à sexta. E aí como é 1/3 elevado à sexta, é o de cima multiplica várias vezes, 6 vezes. E o de baixo multiplica por ele mesmo 6 vezes. 1 vezes 1, 6 vezes seguidas, vai dar 1 mesmo. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 6 vezes seguidas, vai dar 7, 2, 9. Certo? Esse assunto aqui é extenso, viu, gente? Cansa a língua. Bom, e com expoentes negativos? Vamos ver agora. Por exemplo, você tem aqui, ó, 3/4 elevado a menos é duro, hein? A menos 4, a menos quarto potência. Né? O que você vai fazer? Você tem que transformar isso aqui em positivo. Então você inverte a fração, vai ficar 4 sobre 3 elevado à quarta. E aí você tem que fazer o quê? Isso aqui vezes isso aqui 4 vezes. E aí é os de cima e os de baixo. 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vai dar 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4. Vamos ver aqui.
4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Vai dar 256 sobre 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Fica 256 sobre 81 avos. Certo? Beleza. E aí, no caso, se der, você simplifica. Bom, em relação à potência, né, multiplicação, resolução de fração por meio de potência, era isso que eu queria dizer para vocês. Próximo vídeo a gente vai estar tratando de razão e proporção. Beleza? Então até já já e valeu!